quê? Porque Tá. a gente está com muitos casos, né, de pessoas internadas, pessoas entubadas, pessoas com coma induzido, e a gente tem tido muitos relatos das pessoas quando voltam, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre o que acontece com a gente nos desdobramentos, e, em especial, é óbvio, com foco nesse tipo de desdobramento, né? Como é que a gente pode ajudar, como espírita, nesse momento de pandemia, a todas essas pessoas que estão passando por esse momento? Até, às vezes, para orientar a própria família, ou quando acontece também com alguém que a gente conhece, ou com os desconhecidos, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse tema, porque eu acho que é um tema importante. Eu tenho tido muitas pessoas me perguntando sobre isso, e eu comecei a tentar ver os relatos, né? Assim, poxa, deixa eu ver o que as pessoas que estão voltando, graças a Deus que conseguiram voltar, estão relatando. Então, achei interessante a gente falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente pode começar ou tem alguma coisa? Claro, meu bem, com certeza. Então, vamos lá. A gente sabe, né, que nós somos uma tríade, né? Nós somos corpo físico, espírito e perispírito. O espírito, o perispírito, eu diria que, né, ele é a cola ao nosso corpo físico. O espírito nunca conseguiria ficar preso no corpo físico se não houvesse o perispírito. O espírito é assim inteligente, é o princípio inteligente. O perispírito é o semimaterial que vai molécula a molécula ligada a esse corpo físico. E essa ligação ela é tão intensa, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, com um cordão de prata eu vou passear à noite. Mas como é que essa ligação é tão intensa se um cordãozinho me deixa passear lá no mundo dos mortos, né? E eu volto, né, através do cordãozinho. Como é que é essa ligação? Então, vamos entender isso. Essa ligação ela é molécula a molécula. E ela é tão intensa, é como se fosse uma esponja mergulhada no sabão. Você vai lavando aquela esponja, você espreme, quando você acha que você já lavou tudo, você dá uma espremidinha, dá tão sabãozinho ali, né? É difícil você se livrar todo o sabão, todo o detergente de uma esponja. Então, é mais ou menos essa ligação do perispírito com o corpo físico. Só que, apesar dessa ligação ser intensa, ela é diferente do que a gente conhece como ligação, porque ela é elástica, ela é flexível, né? E essa ligação é energética. Então, esse cordão de prata é como se a gente fosse assim, separando, vai formando aquele cordão, mas está tudo ligado. Nada desligou, está tudo ligado. Só que em alguns casos, né, nossos, né, eu costumo dizer que quem sonha está treinando para morrer, brincando, mas no fundo, não deixa de ser uma verdade, né? Então, você cuidar muito bem do seu sono é você cuidar muito bem para onde você está indo no desdobramento. Até tem um caso engraçado, uma vez de um senhor num centro espírita que eu ia, antigo, logo, muitos anos atrás, lá na Seara de Jesus, e ele falou assim, eu ando tão preocupado. Eu falei, por quê? Ele falou, é porque eu era um homem, sabe? Que eu sempre fui muito quente. Eu falei, muito quente? Eu tinha muito libido, se é que me entende. Eu falei, entendo. Aí eu ia muito para uns lugares que eu não deveria, né? E aí, depois que eu virei espírito, comecei a me cuidar, entendi que eu não podia ir para esses lugares e nunca mais fui. Eu falei, não, o senhor está preocupado por quê? Eu nunca mais fui acordado, minha filha, mas desacordado eu não consigo fazer esse espírito ir para o lugar certo. Volta e meia, eu tenho um sono que eu acordo, um sonho que eu acordo, preocupado aonde eu ando indo. E aquilo me fixou, né? Eu achei engraçado no primeiro momento, mas a verdade é que você, quando espírito, né, você pode ser atraído, sim, né, para os seus desejos, para as suas paixões. E aí, uma vez, uma pessoa me perguntou, mas eu posso ser atraído? Se eu mantenho o meu vigor e digo, eu não vou, quando eu estou encarnado, que é muito mais difícil, por que quando eu estou em espírito, que era para ser muito mais fácil,
A gente não fala que a carne é frágil, que quando a gente está encarnado as coisas são mais difíceis. Por que que quando eu estou em espírito eu acabo indo? Se eu encarnado já consigo não ir. Porque em espírito você pode entrar em contato com uma ligação muito grande de amigos espirituais, né? Amigos espirituais, que você não liga encarnado, que você, ou pelo menos você consegue desvincular, mas quando você está desencarnado, você acaba sendo atraído por aqueles amigos espirituais que te chamam, e se você ainda tem dentro do teu coração aquele desejo, você encarnado sabe que não pode, sabe que não deve, não faz, não é porque consolidou a virtude, porque está contido. Desencarnado, você acaba se deixando levar. Mas a verdade é que, embora a gente tenha essa facilidade, essa plasticidade, né, de você desdobrar, é como se mais ou menos, eu escutei uma expressão engraçada de um pessoal que estuda conscienciologia, e é como se você desencaixasse o seu espírito, o seu perispírito do seu corpo físico. Desencaixou, a gente desencaixou, né? E vai levando aqueles fios. Você tem mais ou menos 6 diferentes estágios de desdobramento. O primeiro é o consciente, que é difícil, mas normalmente, mediunicamente, são aqueles médiuns que conseguem ter um desdobramento consciente. E algumas pessoas, eu tenho uns amigos que não são espíritas e que não acreditam no desdobramento, falam assim, ele sonhou e lembrou, é isso que você está querendo dizer? Mas, na verdade, o médium sabe quando é um desdobramento consciente, porque os sonhos também têm variações. A gente está vivendo um momento de pandemia onde os relatos são que as pessoas estão sonhando muito, tendo muito pesadelo. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, as pessoas começaram a ter vários pesadelos por conta do temor, por conta... O que era isso? Isso se dá a vários fatores. O primeiro fator deles, né, e o mais importante, era realmente ao medo, a depressão, que fazia com que o cérebro, né, captando aquelas informações, principalmente se ele está ligado na televisão o dia inteiro, vendo o apocalipse, porque ainda tem isso, né? Dependendo para onde você está virado, você pode estar ali, não tem mais notícia no mundo. A gente até estava falando na outra palestra, não sei se você lembra, que a gente estava sobrevivendo, né, e esquecendo de viver. E aí você fica naquela, respirando pandemia, respirando dor, respirando tragédia. E esquecendo que a vida continua e que não importa a dor, você tem que continuar a vida. Naquele momento, o teu cérebro começa a fazer essas maquinações e quando você vai dormir, mesmo no desdobramento, às vezes você fica muito preso ao corpo. E você tem a facilidade que você tem desse desdobramento, você não vai, você está com medo, então você pode ter alguns pesadelos nesse sentido. Mas existe o desdobramento, né, que pode ser consciente ou inconsciente. O inconsciente é quando você desdobra, mas volta, você não lembra. Você não lembra para que eu tive esse desdobramento. Pode ser uma ajuda espiritual, pode ser um espírito te dando um conselho que você não vai lembrar quando você voltar, mas na hora que você precisar, a intuição vem, mas na verdade aquilo aconteceu no desdobramento. Pode ser várias coisas. E também pode ser um obsessor, tá? Não pensa que é só que a gente não desdobra só para ter boas notícias, né? Mas a verdade é que nesse desdobramento, consciente ou inconsciente, o consciente é quando você volta e tem a certeza do que viveu, do que tem que ser passado, e o consciente normalmente é para médiuns que já estão mais habilitados, não necessariamente mais experientes, mas que vai ter condição de trabalhar aquilo de alguma maneira. Às vezes tem gente que fala assim, eu sonhei que o fulano ia morrer, que o fulano ia morrer, o que você acha que é isso? Bom, a primeira coisa que eu acho é que não é isso. Porque nenhum espírito evoluído ia levar você para um desdobramento consciente para dizer que ia acontecer uma tragédia. Primeiro porque ele não sabe. Porque por mais que a gente tenha uma programação reencarnatória, a gente tem livre-arbítrio, a programação pode mudar. Então, nenhum espírito vai chegar para dizer para você assim, olha, seu pai vai morrer, sua mãe vai morrer, você vai pegar Covid. Isso não vai acontecer, nunca. Ele vai dizer o seguinte, olha, se cuida, né, toma cuidado, enfim, porque tem uma previsão de alguma coisa acontecer, mas
ele nunca vai dizer isso. Então, se isso acontece, ou é um obsessor, ou não é um mentor, foi você mesmo com aquela primeira modalidade daquele sonho. Mas esse tipo de desdobramento é um desdobramento natural, é um desdobramento que você vai num sono, que você vai num cochilo. Às vezes você está vendo um filme, o Hernani é ótimo nesse desdobramento que ele falou, porque volta e meia ele está vendo um filme comigo, dorme. Aí eu falei, Hernani, eu cutucando ele, não, é um desdobramento. Aí eu falei, é um desdobramento? Ele, eu estou recebendo altas aulas aqui que eu vou usar depois. Eu falei, tá, eu quero ver. Mas acontece. Às vezes você está vendo um filme, não no caso do Hernani, tá? Que é mentira mesmo, não aguento ver um filme acordado muito tempo. Mas às vezes você está vendo alguma coisa que te remete e você é levado para um desdobramento, porque esse desdobramento ele pode ser acionado por uma coisa que você esteja vendo. A espiritualidade usa gente, uma coisa que vocês não podem nunca esquecer. A espiritualidade me usa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem um único dia da nossa vida, não tem um único minuto da nossa vida que a gente não esteja sendo usado, ou para o bem ou para o mal. Então, não adianta dizer assim, eu quero viver a minha vida e acabou do jeito que eu quiser. Não vale. Ou vai ser usado para o bem ou vai ser usado para o mal. Por isso que eu digo assim, a melhor maneira de se afastar dos espíritos maus é se aproximar dos espíritos bons. Então, ver boas coisas, está sempre, mesmo no meio do trabalho, está sempre ouvindo alguma coisa boa, está sempre se preocupando, orar e vigiar, que Jesus falou, é por isso. Para que você seja usado pela melhor facção, porque não tem como. Ou você vai estar de um lado ou você vai estar do outro. Né? Nunca, a gente não passa nenhum único momento despercebido na nossa esfera humana, né? Enquanto a gente está encarnado. E eu acredito que desencarnado também não, mas vamos falar aqui enquanto a gente está aqui, que é o que a gente sabe, né? Então, a espiritualidade usa esses desdobramentos. Existe o desdobramento voluntário, que é quando você fala assim, eu vou meditar, eu vou promover um desdobramento. Eu posso promover um desdobramento, né? Eu posso entrar em êxtase, entrar no nirvana, eu posso com habilidades específicas, ou às vezes até mesmo sem habilidade, mas você entra numa oração e você consegue fazer um canal, a oração é tão sentida, tão verdadeira, que você consegue fazer um desdobramento. E esse desdobramento também pode ser provocado. Quando a gente chama ele de provocado, a gente está falando que foi provocado normalmente ou por alguma coisa psíquica ou normalmente por algum espírito, que pode ser um mentor ou pode ser um obsessor, pode ser um espírito evoluído que provoca um desdobramento para mostrar alguma coisa. O Chico, toda hora, Emmanuel ia lá e provocava um desdobramento nele para falar alguma coisa, para dar uma lição, ou um obsessor que provoca o desdobramento. É óbvio, lembrando que a relação entre a obsessão e o obsidiado é sempre uma relação de passividade. Nunca é assim, coitado do obsidiado que foi pego sozinho. É sempre uma relação de passividade e ele pode ser levado. E existem 2 desdobramentos, que um é a emancipação letárgica, que é a letargia, e o outro que é o transe cataléptico, né? E que eu diria que o coma induzido, ele se encaixa melhor nessa emancipação letárgica. O que é isso? O teu corpo físico fica num sono, né, quase de morte, a ponto de que todo o teu organismo ele fica com aquelas funções vitais, né, mínimas ou monitoradas por aparelhos. E como fica o teu espírito nesse momento? Aí a pergunta que não quer calar que todo mundo fala, para onde eu vou quando eu morrer? Aí eu pergunto, onde você está? Porque você vai exatamente para onde você está. Quando eu digo você está, não é onde você está o seu corpo físico, é onde você está o seu corpo psíquico. O que você anda pensando? O que você anda inspirando? Qual é a sua maior preocupação? Normalmente nós somos atraídos para esses lugares. Quando a gente entra numa letargia, quando a gente entra num coma induzido, lembrando que somos um espírito imortal, com bagagem e com diferença, né, de bagagem e de evolução, o que acontece? Acontece a mesma coisa quando a gente morre. A mesma coisa. A gente vai para um desdobramento consciente. Na grande maioria das vezes, a gente desdobra. Todo mundo desdobra? Não. Mas todo mundo que morre desenlaça? Não. A gente não tem vários relatos de pessoas que morrem e ficam presas ao corpo, sentindo toda a putrefação,
sentindo toda a rigidez do corpo, né? Sentindo que não pode mexer aquele corpo físico. Então, se você é muito apegado ao material, se é muito apegado ao teu corpo físico, você pode passar o teu coma inteiro de 1 mês, 2 meses ali deitado tentando acordar, num pesadelo indescritível. É a mesma coisa. Se você consegue desdobrar, se você consegue, você vai para o plano espiritual. Você é atraído para onde? Para onde você é atraído? E aí a gente começa a ouvir os relatos. Então, eu peguei um relato de uma pessoa conhecida, peguei alguns relatos na internet, peguei vários relatos. E o que me chamou a atenção? O que me chamou a atenção, no primeiro momento, é que a maioria deles, e aí a medicina diz que é porque o Covid também tem acometimentos neurológicos, e que a medicação traz acometimentos neurológicos, mas aí eu te pergunto, como é que acometimentos neurológicos repetitivos, né? Pessoas diferentes. Porque o acometimento neurológico, você teria, né, alucinações, mas um pode ver um carneiro, o outro vê um elefante, né? Agora, se todo mundo está vendo um elefante, fica mais complicado você falar que isso, né? E a gente começa a observar que muitas pessoas, né, têm, durante o coma, e aí eu não vou te falar só da Covid, vou falar várias pessoas que voltam, né, de terapia de quase morte, muitas delas veem uma escuridão muito grande. A grande maioria fala, eu vi uma escuridão muito grande. E eu andava por essa escuridão. Então, várias pessoas falavam desse primeiro momento, dessa escuridão. Quando a gente vai para o plano espiritual, a gente passa por um momento que a gente chama de umbral, que é a passagem, né? É um momento onde você está ali no desdobramento até você conseguir ser socorrido, encontrar a luz e entender o que está acontecendo. Algumas pessoas dizem que esse momento é um túnel e eles não conseguem ver o céu e percebem que é um túnel, né? E são conduzidos por ali. Uma coisa muito interessante é que algumas pessoas relatam que sofreram muitíssimo, porque se sentiam perseguidos, e outras, né, que se escondiam com medo de serem levadas. Então, a gente começa a perceber, e aí eu vi um relato de uma pessoa que estava passando por isso com a Covid, e ela falou o seguinte, alguém chegava para mim e falava assim no meu ouvido, não esquece que tudo que você está ouvindo, está vendo, faz parte de um pesadelo. Na verdade, você está dormindo no hospital, vai melhorar e vai acordar. E ela escutava isso no meio do pesadelo, no meio do escuro, no meio de tudo. Ela escutava essa voz, era uma voz de homem que ela achava que deveria ser um dos enfermeiros. E aquilo fazia com que ela melhorasse, se acalmasse e entendesse. Eu estou doente, mas vai passar. E ela, inclusive, fala isso. Olha, conversem com os seus entes queridos, se vocês puderem. Fale para eles que eles estão doentes, que eles vão melhorar, que eles vão acordar, né? Converse como se eles estivessem realmente te escutando, porque muitas vezes é importante isso para trazer eles de volta dessa letargia, mas desse pesadelo. Igual quando você acorda uma pessoa que você percebe que está num... Às vezes ela nem acorda, mas só de você sacudir ela volta, né? E você fala, nossa, você estava com um pesadelo, eu te acordei de madrugada, você lembra? Não lembro, mas você já traz aquela... Um dos relatos muito interessantes que eu achei, aí você vê a diferença dos espíritos, porque nós somos espíritos, né? Ele diz o seguinte, eu sonhei que eu fazia várias viagens. Eu acho que se eu entrar em coma, eu vou partir para essa, sabe? Porque eu adoro viajar, né? Então, eu vou aproveitar para conhecer tudo que eu não conheço. E eu fui para várias cidades do interior da Argentina, que eu nunca fui. E eu resolvi que eu ia visitar uma amiga que mora na Alemanha e que eu também nunca fui na casa dela. Só que em alguns momentos, entre uma viagem e outra, eu sentia muita sede, muita sede. Mas aí um amigo meu, ele viajava para um lugar onde tinha neve, trazia neve, a neve vinha derretendo, me dava água e eu melhorava quando eu estava com muita sede. Quando eu voltei,
eu descobri, primeiro conversando com essa amiga que mora na Alemanha, que eu fui na casa dela, porque eu relatei a casa dela e era exatamente como eu falei. E segundo, que o meu amigo, que eu falei para ele, que eu sonhava, que eu tinha sede e que ele me trazia a neve, que todas as noites ele me fazia uma oração, colocava um copo d'água e bebia na minha intenção. Olha que coisa. Olha, é de arrepiar no nível. Olha o quanto nós podemos fazer por um irmão que está em coma. Então, a gente que tem essa consciência, que sabe dessa importância, né? Sabendo que tem alguém nessa situação, sabendo, ou para muitos outros, né? Já que a gente não pode fazer isso por todos, né? A importância que a nossa oração direcionada, que os nossos atos direcionados. Então, se você tem um amigo, se alguém te pediu, faz uma oração, você faz aquela oração, bebe água na intenção, ele vai receber. Se você manda flores, ele vai receber. Se você, né, que isso aqui vire o remédio que você vai plasmar aquilo ali no plano espiritual e aquele irmão vai receber. Uma pessoa muito querida, um cunhado do Hernani, na verdade o irmão do cunhado do Hernani, estava em coma e ele relatou que ele ficou, acho que 2 semanas, se não me engano, em coma, e ele ficou num desespero muito grande, fugindo, correndo, e ele se jogou num buraco para se esconder. E ele se jogou no buraco para se esconder com medo do que estava vendo. Olha a nossa preocupação. Se eu tenho medo do que eu estou vendo num desdobramento, se ele tivesse morrido, era o mesmo medo que ele teria no socorro. Não falei isso para ele porque ele não é espírito. Mas que quando ele caiu no buraco, um José chamou ele e falou assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo, eu vou te tirar daqui. Ele tem o nome dele é composto, é Ricardo José, por conta de São José. E ele lembrou de São José. E aí ele falou, não, é São José. E aí ele se tranquilizou. E aí quando ele acordou, que ele lembrou, né? Eu particularmente, confesso a vocês que na hora que ele falou, eu achei que era José Grosso, porque José Grosso está trabalhando muito com a gente nesse momento. Muito. E é um trabalhador de tirar de buraco mesmo. Quando falou, me tirou do buraco, eu falei assim, é José Grosso. Já vi José Grosso muito nessa lida, mas pode ter sido outro José. Mas o que é interessante? A fé de cada um, né? Qual é a fé daquele irmão? Então, se ele tem uma fé num determinado santo, não importa se a gente é espírita, se a gente sabe, pede a esse santo que vai lá, sabe? Pede a esse espírito, porque aí vai um espírito dessa falange para ele. Então, olha quanto é importante às vezes a gente diz assim, porque os rituais, nada disso tem importância, eu rezo para todo mundo, tudo isso é válido, mas é muito importante a gente lembrar que ali naquele leito de hospital tem um espírito imortal num estado de emancipação letárgica. Então, nesse estágio de emancipação letárgica, ele pode, porque às vezes a pessoa fala assim, a pessoa não está sofrendo nada, ela tem coma, não está sentindo. Nossa, ela pode estar num pavor, ela pode estar num pesadelo, que ela não consegue sair, ela pode estar dentro desse buraco, ela pode estar sendo perseguida, ela pode estar com um pavor da morte absurdo. Uma delas diz que encontrou uma criança e a criança fala assim para ela, acho melhor você ficar e começar tudo de novo num corpo novo. Não era espírita, viu? Não era espírita. Acho melhor você ficar e começar tudo de novo num corpo novo, porque você fez muita besteira, você não fez nada certo lá. Aí ela vira para a criança e fala assim, eu quero voltar nesse mesmo, mas vou acertar tudo. E acordou. E eu espero que agora ela pense o que ela não disse o que ela fez de besteira, mas essa criança é a consciência dela. Entendeu? Essa criança, né, que ali recebe é a consciência dela. E ela, não, mas eu quero voltar nesse corpo, quero ter uma nova oportunidade. Então, é muito importante a gente ter muita empatia, muita caridade. Eu acho que o mais legal, eu não queria que assustar vocês no sentido, poxa, eu estava achando que a pessoa que está em coma está em paz, porque está lá dormindo, e agora isso me dizer que a pessoa pode estar num buraco. Não, não é isso. O que eu queria é justamente o contrário, é trazer que, olha,
a pessoa pode estar em sofrimento, sim, pode não estar, como aquela pessoa que estava viajando, que estava curtindo, né? Viajando vários lugares, foi até visitar uma amiga na Alemanha, mas é a individualidade de cada um, porque a gente não sabe o que aquela pessoa é no individual, quais foram as conquistas dela, né? E quais são os medos, porque às vezes você olha uma pessoa e diz assim, nossa, aquela pessoa é tão boa, ela fez tudo certo, mas ela traz ali um arrependimento, uma mágoa, uma falta de perdão, uma falta de amor, né? Dentro do coração dela. A gente não aprendeu a se amar. Se a gente tivesse aprendido a se amar, a Bienal, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto do ranking é autoajuda. Pode pegar qualquer Bienal aí, o primeiro, o segundo, né? Como gostar de você sendo gordinha, como não sei o que, como... é sempre ensinando você a gostar de você. Então, a gente não aprendeu a se amar. Então, quando a gente passa por um momento desse, tudo aquilo que a gente não conquistou de amor próprio, tudo aquilo que a gente tem de dor, de culpa, por mais que a gente esteja com ele lá, né? Enterrado dentro das aparências de não, eu faço o que eu posso, não sei o quê, ele vem à tona. E aí você pode se encontrar com essa consciência. Então, o pior de cada um de nós é o encontro com a nossa consciência. Então, como a gente não sabe qual é a consciência do outro, porque a gente não sabe nem qual é a nossa, o que a gente precisa fazer? A boa notícia é, a gente pode cuidar dessa pessoa. A gente pode fazer com que essa pessoa seja socorrida. A gente pode fazer com que essa pessoa receba o lenitivo, receba água. Já pensou que coisa bonita, né? Aquela oração representar que você foi num país que tinha neve e trouxe a água que acalmou ele, que acalmou a sede, que acalmou o coração. Então, nesse momento, é um momento que a gente precisa muito, muito mesmo de empatia e de oração. E todos os espíritas, né, todos nós que sabemos disso, porque a gente tem uma ferramenta a mais, a gente sabe disso. Então, eu acho que é um pouco, além, né, de oportunidade, é um pouco de compromisso. É um compromisso de cada um de nós, de estarmos reunidos, né, por esses irmãos e, na individualidade também, poder fazer um pouco por eles através das nossas orações. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Eu sei que ela é só meia hora, senão eu fico aqui, a gente vai falando até meia-noite, vocês me conhecem, né? Mas o que eu queria deixar é isso, é para a gente poder saber que aquele irmão, ele pode estar precisando muito mais da gente do que a gente imagina. Porque a gente vai dizer, eu não posso fazer nada, ele já está lá, já está internado, eu não posso visitar. Você pode fazer muito mais do que você imagina. Você pode fazer a oração, você pode ir no desdobramento consciente e lá ajudar ele, né? Ajudar aquele espírito. Você pode... As portas do hospital e o Covid, eles são materiais, mas no desdobramento consciente você pode ir lá visitar aquele irmão, né? Você pode ir até ele e socorrê-lo ou acalmá-lo, né? Na medida do possível, tá certo? Que Jesus nos abençoe e que a gente possa abraçar essa tarefa, porque essa tarefa é muito nossa, gente, é muito nossa. A espiritualidade nunca precisou tanto da gente como está precisando hoje. Pelo menos nos meus 50 anos de vida, eu nunca tinha visto um momento onde o espírita ele fosse tão requisitado ao trabalho como ele tem sido ultimamente. Então, são espíritos o tempo todo socorrendo, espíritos que desencarnam sem saber por que a família não foi visitar até agora, desencarnam no abandono. Então, são coisas que a gente precisa, e os centros espíritas fechados, né, as reuniões mediúnicas suspensas. Então, olha que compromisso, né, a gente tem e o quanto a gente pode ajudar. E todas as vezes que a gente ajuda, é uma luz que a gente acende por onde passa. Que Jesus nos abençoe.